E agora, entrevista importante no CNN Arena. Nós recebemos nos nossos estúdios em Brasília o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Geraldo Alckmin. Vice-presidente, muito prazer, bem-vindo ao CNN Arena. Boa noite. Muito boa noite, Raquel Landim. Boa noite a Tainá Falcão e todos os telespectadores da CNN. Vice-presidente, o senhor sempre foi conhecido nos seus governos em São Paulo pela responsabilidade fiscal. E ontem o senhor anunciou um programa para a indústria automotiva que foi criticado por colocar subsídios para uma indústria que é constantemente subsidiada no Brasil, praticamente desde a sua fundação. O senhor enxerga nisso uma contradição com a sua história? Olha, pelo contrário, eu sempre em São Paulo procurei estimular o setor produtivo. Em São Paulo nós sempre reduzimos impostos. Você pegar setor calçadista, o etanol eu reduzi de 25% para 12% o imposto. Setor de vestuário, sempre a nossa marca foi reduzir a carga tributária. Num país que só fala em aumentar imposto, eu acho que é uma boa notícia você dar um estímulo para que o consumidor possa adquirir um bem de capital por menor custo. E ela é transitória. O que está acontecendo na indústria automobilística, que responde por 20% da manufatura, da indústria de manufatura? Toda a cadeia, se pegar o pré-indústria, desde os insumos, a siderurgia, o aço, até o pós-indústria, concessionárias, oficinas, autopeças, 1,2 milhão de empregos. Ela está com 50% ocioso, em razão da taxa de juros. Eu comprei um Fusca, lá atrás, paguei em 48 prestações. Comprei uma Brasília depois, paguei em 48 prestações. Hoje, quem não pode pagar à vista não compra carro. 70% é à vista. Isso vai passar. A tendência dos juros no segundo semestre é cair. E a hora que cai os juros, normaliza o crédito e as compras crescem. Então, neste momento, é importante fazer esse apoio. Uma segunda questão, Raquel, é o ônibus e caminhão. Até o final do ano passado, o caminhão e ônibus era Euro 5 o motor. O CONAMA lá atrás decidiu que só pode fabricar a partir deste ano Euro 6. O que aconteceu? O caminhão e o ônibus ficou de 15% a 30% mais caro. Então parou a venda. A hora que acabou o estoque de Euro 5, não vende mais nada. Você teria demissão, layoff, férias coletiva. Então, é um momento excepcional, por isso a transitoriedade. Então, o governo está dando um crédito para quê? Para veículos até R$120 mil, com 3 critérios, Raquel. O critério social, ambiental e industrial. O critério social é o carro mais barato. Então, olha, aquele carro de R$69 mil, ele vai ter um desconto maior. O ambiental, se o motor polui menos, emite menos carbono, gás de efeito estufa, ele vai ter um desconto maior. E industrial, se eu tenho uma montadora que só 50% é de conteúdo nacional, eu só monto aqui, é uma coisa. Se eu tenho uma montadora que 90% ela tem conteúdo nacional, é outra. Então, se chama densidade industrial. Aí vai haver um estímulo. O menor é R$2 mil, o maior é R$8 mil. E a gente já vê anúncio hoje, que é o primeiro dia da medida provisória do presidente Lula, montadora já anunciando mais de R$10 mil de desconto. Carro mais caro, para entrar na faixa, eu vi R$19 mil de desconto. Então, acho que nós vamos ter aí um sucesso nessa medida. E o governo, quando fala custa 500 milhões
esse crédito é muito menos, porque você não venderia esses carros. Você vai vender, vai receber IPI, vai receber PIS, vai receber COFINS. Então, você vai trazer de volta com a venda os tributos. Então, a renúncia fiscal é muito menor. E no caso do caminhão e do ônibus, tem que tirar da rua o caminhão velho ou o ônibus velho, com mais de 20 anos, polui 23 vezes mais, quebra, problema de mobilidade, segurança. Então, para receber aquele crédito, que varia de 33 a 99 mil reais, você tem que tirar um caminhão velho, apresentar o documento e de que ele foi para siderurgia, para reciclagem. Então, você renova a frota no Brasil, que está ficando muito velha, renova a frota, traz mais segurança, polui menos, ajuda o meio ambiente e movimenta a economia. O mercado interno é 65% do PIB brasileiro. Vice-presidente, a gente vai explorar vários temas com o senhor. Tainá. Quero entrar um pouquinho em política também, presidente. Eu acompanhei de perto a campanha, viajei, né, vendo vocês aí pelo Brasil todo, o senhor e o presidente da República. E o senhor era demandado muitas vezes para dialogar, muito nos bastidores, mas sim para dialogar com setores com os quais o PT tinha dificuldade de trato. Agora, o seu governo também enfrenta uma dificuldade de trato com o Congresso Nacional. Algo que está nítido. O senhor tem sido instado a participar desse diálogo, a ser uma ponte com o Congresso Nacional? Olha, Tainá, eu sempre ajudo na medida em que posso. Agora, eu estou otimista. Acabou de ter uma votação extraordinária na questão do novo regime fiscal. Acho que nós vamos ter uma aprovação com uma grande margem de votos e com bom reflexo no mercado. O dólar caiu, a inflação está em queda, a bolsa subiu, então é um bom momento. A reforma tributária eu acho que está madura. Eu acho que há um entendimento, tanto o presidente Arthur Lira como o presidente Rodrigo Pacheco defendem. E o governo vai se empenhar, porque essa é uma reforma que traz eficiência econômica. Pode fazer o PIB em 15 anos crescer 10%, reduz custo Brasil, estimula a exportação, simplifica, ela é importante. Na realidade, eu não me incomodo muito com essas questões de divergência política, isso faz parte. Eu me lembro que o Franco Montoro era deputado federal, isso há 20 anos atrás. E um dia eu liguei para ele e falei, deputado Franco Montoro, está tudo calmo aí em Brasília? Falou, aqui nunca está calmo. A política nunca está calma, é normal. Se for na Europa é assim, nos Estados Unidos é assim. Você tem um agravante no Brasil, que é a fragmentação partidária. Por isso que eu defendo a reforma política. Não dá para ter mais de 20 partidos políticos. E esta fragmentação parlamentar dificulta a governabilidade. E os partidos estão enfraquecidos. Então, a reforma política, mesmo que não aconteça agora, mas devagarinho, vai reduzindo o número de partidos e vai ajudando também a caminharmos melhor na governabilidade. Presidente, pegando o seu gancho da governabilidade, a gente vê as críticas se amontoando em relação a Rui Costa, o ministro da Casa Civil. E hoje no mercado financeiro se especulava que talvez Fernando Haddad entrasse no lugar dele, ele que vem ganhando destaque como articulador político. E aí eu pergunto, Haddad vai para a Casa Civil? Olha, cargo de ministro é cargo de confiança do presidente da República. Agora, eu diria que os dois estão em ministérios importantes e fazendo um bom trabalho. O ministro Fernando Haddad é super elogiado o novo regime fiscal. Ele é inteligente porque ele estabelece um teto e ele estabelece um piso, ele estabelece a estabilidade da dívida sobre PIB e depois a queda da dívida com superávites primários. Então está indo bem, não tem razão para mudar. E o Rui Costa também.
A Casa Civil é do governo, é para dentro do governo. Ele tem experiência, foi 2 vezes governador da Bahia, elegeu sucessor, tem experiência administrativa. Agora, o governo às vezes tem que dizer não. Aliás, quem não souber dizer não, não pode estar em cargo executivo. Cargo executivo pressupõe. Mas eu entendo que o presidente Lula não vai substituir nenhum nem outro. O senhor disse que a Casa Civil é para dentro do governo, mas é a Casa Civil que despacha as emendas, presidente. As emendas para os parlamentares. Não, as emendas são normais. Eu fui deputado federal, não existia emenda. Depois eu fui reeleito deputado federal, existia emenda e não pagava, porque não era impositiva. Eu defendo que haja emenda. Tem que ter emenda, tem que ser impositiva. Então, colocou no orçamento. Agora, precisa ter transparência absoluta. Isso é fundamental. A vida pública é assim. A vida pública pressupõe transparência. Quem indicou, qual o valor, para onde foi. Então, isso é correto. Não tinha sentido aquele orçamento secreto. Tanto não tinha que o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade. Mas eu acho que está indo bem. Esses solavancos da política são naturais, isso não é só aqui, isso é em todo lugar. Eu fui governador, era a mesma coisa na Assembleia, nas câmaras municipais, e o Brasil tem partido demais, essa é a verdade. Isso dificulta um pouco a governabilidade. Por isso eu defendo as federações. É uma maneira de você reduzir o número de partidos e de você melhorar a interlocução. Presidente, se não uma reforma, mas uma mexida ministerial ajudaria a solucionar esse problema em curto prazo? Olha, essa é uma pergunta que só o presidente Lula pode responder. Na sua avaliação, com a sua experiência, presidente? Não, eu não acho que o problema seja de trocar um ministro, trocar outro. Eu acho que o caminho é o diálogo, né? A política pressupõe diálogo. Eu acredito que nós estamos avançando. Acabamos de aprovar aqui o regime fiscal. O presidente Arthur Lira já declarou que quer votar a reforma tributária ainda neste primeiro semestre. Então, acho que as coisas estão caminhando. Presidente, meio ambiente. O Congresso desidratou de uma forma importante o Ministério de Marina Silva. O senhor intermediou aí uma conversa importante entre ela e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, por conta da exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Por enquanto, a decisão do IBAMA vem sendo mantida. Como o senhor enxerga hoje a força de Marina Silva ou a fraqueza dentro do governo? Olha, Raquel, o presidente Lula, ele é muito leal àquilo que falou na campanha eleitoral. E a campanha inteira foi desenvolvimento inclusivo, com estabilidade e previsibilidade e com sustentabilidade. Então, o Brasil é protagonista no combate às mudanças climáticas. Isso é compromisso de todos nós. Contra o desmatamento da Amazônia, que não é feito por agricultor, foi feito por grileiros de terra, não é por agricultor. Então já está em queda o desmatamento da Amazônia. O Congresso tem o direito de fazer o que quiser. É um outro poder, um poder autônomo. Ele aprovou uma medida que permitia determinadas intervenções no bioma da Mata Atlântica. O presidente vetou. Aliás, ontem foi até o Dia Mundial do Meio Ambiente. Então, o governo do presidente Lula tem compromisso com a sustentabilidade. Se o Congresso entende que a ANA, que o CAR deve estar em outro ministério, em outro lugar, isso faz parte da luta democrática. Nada é unanimidade. É uma questão a ser avaliada caso a caso, mas o compromisso com a sustentabilidade é total. O senhor usou a palavra leal. Lula é leal com o compromisso de campanha com a sustentabilidade ou ele também é leal com Marina Silva?
Com ambas as coisas, porque o presidente não manda no legislativo, né? O legislativo é um outro poder. Os poderes são autônomos, são independentes, isso é Montesquieu, né? Então o Congresso tem o direito de fazer o que quiser e cabe ao presidente vetar, como vetou a questão do bioma da Mata Atlântica, que teve uma alteração que não entendemos não ser adequada. Então vetou, volta o veto para o Congresso. Isso é normal no regime democrático, né? Você sempre tem momentos mais difíceis, momentos de avanços. Agora, o governo do presidente Lula é do diálogo, e não só diálogo entre políticos, mas diálogo com a sociedade civil organizada. Olha o Conselhão, já foi instalado, trabalhadores, empresários, artistas, profissionais liberais, na indústria. Estamos instalando esse mês o CNDI, o Conselho Nacional do Desenvolvimento da Indústria. Ouvir a siderurgia, a área de informática, o agronegócio, a mineração, enfim, todas as áreas. Quando a gente ouve mais, erra menos. E eu acho que está caminhando bem a economia, né? Nesse primeiro trimestre, nós estamos no top 5. O Brasil está entre os 5 países que mais cresceram no mundo e com inflação em queda, 4,07 ao ano. Isso não existe na Europa, nos Estados Unidos. Tainá? Presidente, eu estou pensando um pouquinho também na agenda internacional. Foi uma proposta que o presidente Lula se apegou desde o início, tem feito várias viagens, mas no meio desse roteiro também, algumas falas surgiram e que causaram descontentamento, né, na comunidade internacional. Por exemplo, as falas depois reajustadas em relação à guerra da Ucrânia, quando o presidente colocou no mesmo patamar de responsabilidade o invasor, o país invasor e o país invadido. Um outro momento recente que foi muito criticado, alvo da oposição aqui no Brasil, foi o recebimento com todas as pompas do Nicolás Maduro. Eu queria a sua avaliação sobre esses dois momentos especificamente. Olha, Tainá, o presidente Lula, a primeira viagem que fez foi Argentina e Uruguai. Por quê? Sim. Porque o comércio é na região. O mundo é globalizado, né? Mas se você pegar Canadá, Estados Unidos e México, o comércio é intrarregional, 50% entre eles. União Europeia, 60% entre eles. ASEAN, 70% entre eles. Na América Latina, 26%. E é para onde nós vendemos carro, caminhão, autopeças, ônibus, produto industrial. Então, começou correto, pela nossa região. Nós precisamos reconquistar o mercado da América Latina e Caribe. Depois foi aos Estados Unidos, que é o maior investidor no Brasil. Depois foi a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil, para onde nós mais vendemos, temos um superávit de balança comercial enorme. Depois foi a Europa, porque nós estamos discutindo, inclusive, o acordo Mercosul-União Europeia. Hoje pela manhã recebi os franceses, o ministro de Comércio Exterior e as grandes empresas da França, mais de 1.100 empresas francesas no Brasil. A questão da guerra da Ucrânia, o que o presidente Lula tem dito? Olha, nós somos solidários ao país invadido, que é a Ucrânia. Agora, nós precisamos buscar a paz. Quer dizer, além da guerra, alguém precisa tentar parar a guerra, buscar a paz. Como o Brasil não tem contencioso, né, essa é a vantagem do Brasil, o Brasil pode ajudar nessa questão de vamos, além de condenar a invasão, vamos buscar a paz. Eu acho que isso pode ajudar. Em relação ao Maduro e Venezuela, a Venezuela é um país importante, já fez parte da OPEP. Temos com a Venezuela 2.600 quilômetros de fronteira. Então, nós temos que nos relacionar. E era um convite para todos os presidentes da América do Sul, para discutirmos, para conversarmos, enfim.
Agora, o Brasil, por princípio, não se envolve em política de outro país, né? País que tem vida própria. Vice-presidente, eu vou insistir na pergunta da Tainá, porque ao receber Maduro, o presidente Lula foi além de insistir no comércio com a Venezuela e foi além disso que o senhor mostrou de não interferir na política externa da política interna de outro país. Ele disse que se estava criando uma narrativa de que a Venezuela é antidemocrática. O senhor concorda com isso? Existe uma narrativa de que a Venezuela é antidemocrática? O presidente Lula recebeu o presidente da Venezuela, como recebeu todos os presidentes, de esquerda, de centro, de direita. E nós precisamos reatar o nosso trabalho comercial com a Venezuela, até para receber o que a Venezuela nos deve. Ficou 4 anos sem ser cobrada a Venezuela. Nós vamos cobrar. E não tenho dúvida que essa dívida vai ser paga. Então, é importante, quer dizer, nós temos relações comerciais, até sociais, porque você tem uma migração, veio gente da Venezuela para o Brasil. Então, e o que o presidente criticou foi o embargo ao país. Mas, enfim, eu acho que o importante é a gente procurar fortalecer a América Latina. Ou nós nos fortalecemos, ou nós vamos ter um crescimento econômico menor. Lembrando, o mundo é globalizado, mas o comércio é intrarregional. Nós precisamos olhar melhor a América Latina, porque a China está ocupando esse espaço que sempre foi do Brasil. A nossa exportação despencou na América Latina. Esse é o esforço que o presidente Lula vem fazendo. E está indo agora à França. Esse mês ainda, talvez vá à Itália. Então, não tem nada dirigido de um lado ou de outro. Presidente, só para a gente fechar a nossa entrevista, o presidente Lula esteve hoje na Bahia, diz que é preciso deixar as eleições para trás. Mas quando se referiu aqui aos agricultores de Ribeirão Preto, o seu estado de São Paulo, chamou eles de fascistas. Como que o senhor enxerga essa relação do presidente Lula hoje com o agronegócio? Raquel, a gente sempre precisa ter um certo cuidado de você tirar uma frase, né? Que às vezes não é uma frase feliz, então precisa ter um certo cuidado. O fato é que quais são as medidas concretas? O Plano Safra. O presidente acabou de anunciar hoje em Luiz Eduardo Magalhães, a capital do agronegócio do oeste da Bahia, 3,6 bilhões de reais para o Plano Safra e mais 4 bilhões de reais em dólar para o agronegócio que exporta, portanto recebe em dólar e pode ter um crédito mais barato também em dólar. Aliás, foi uma medida inteligente do mercadante no BNDES. Quem exporta recebe em dólar, eu posso financiar em dólar, o risco cambial praticamente não existe e tanto o agro como a indústria têm um crédito melhor. O agro é importantíssimo, importantíssimo, por isso que o governo apoia. É crédito, é plano safra. Agora, como é que a gente também apoia o agro? Evitando o desmatamento, porque o que vai acontecer logo aqui, amanhã? Vai dizer, olha, se for de área de desmatamento, destruição ambiental, deixar passar a boiada, não vai vender carne. Nós não vamos comprar carne, não vamos comprar soja, não vamos comprar milho. Então, o governo está sendo cuidadoso. De um lado, apoiando um setor estratégico, que o Brasil é o campeão em termos de competitividade, e não é a agricultura que faz destruição na Amazônia, é grileiro de terra, é garimpeiro ilegal, não é o agro. E apoio e logística. Vai ter um grande programa de ferrovia, de rodovia, de hidrovias. É focar na agenda de competitividade. Reforma tributária, boa logística, acordos internacionais para a gente conquistar mercado, educação de qualidade, desburocratização. No MIDI, que eu zerei taxa para exportação,
para o setor de frango. Pagava R$ 166, Raquel e Tainá, por guia, e era papel. Acabou, não paga mais nada, é tudo digital. Começamos com o Reino Unido e agora também estamos fazendo com a União Europeia. Precisamos reduzir os juros. Já está caindo, né, os juros futuro. E eu tenho muita convicção de que nós vamos ter nos próximos meses uma redução da taxa Selic, até porque o governo tem compromisso com a responsabilidade fiscal. Nós conversamos com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Vice-presidente, muito obrigada pela sua entrevista ao CNN Arena, pela disposição de vir aos nossos estúdios. Muito obrigado, Raquel. Muito obrigado, Tainá. Um fraterno abraço aos telespectadores do 577 CNN. Obrigada, vice-presidente. Muito obrigada. Uma boa noite.